Os biológicos, também chamados de bioinsumos, existem há vários anos, mas agora estão causando uma verdadeira revolução na agricultura moderna. Nesta série de 3 vídeos, vamos escutar sobre manejo de pragas, manejo de doenças e biodisponibilização de nutrientes através desses bioinsumos. Antes, clique em gostei, compartilhe este vídeo com outros possíveis interessados e se inscreva no canal. Só assim poderemos continuar ativos. Vamos direto aos vídeos? Mostrando, então, o corpo humano com uma série de populações microbianas associadas. E esses micro-organismos, obviamente, como eu disse, exercem um papel que vão culminar com a nossa saúde. E as plantas? As plantas é diferente de nós? Então, o que eu estava explicando para vocês é que as plantas também, elas apresentam uma série de populações microbianas associadas a cada órgão, a cada parte do seu corpo. Nessa figura, nós temos uma planta de milho, e em cada uma dessas partes, nós temos, então, diagramas de pizza. E cada fatia nesse diagrama representa um grupo microbiano que está associado às diferentes partes da planta. Então, nós temos, por exemplo, à esquerda, os grupos de bactérias, e à direita nós temos os grupos de fungos. A gente percebe já de antemão que, especificamente no caso desses dados, a diversidade de bactérias é maior, né? Bom, de certa forma, então, hoje, quando nós analisamos as plantas, nós podemos observar que no corpo da planta, nós vamos encontrar toda a diversidade microbiana conhecida. Nós vamos encontrar micro-organismos do grupo das bactérias ou do domínio das bactérias, vamos encontrar micro-organismos procarióticos do grupo das arqueias e vamos também encontrar os micro-organismos eucariotos, né, representados pelos fungos, pelos protozoários e pelas algas. Então, o corpo da planta também representa um hotspot de diversidade microbiana. E além dessa diversidade microbiana, constituída por micro-organismos que têm uma estrutura celular, nós ainda também temos os vírus associados aos diferentes órgãos. Então, essa microbiota associada às plantas, muitas vezes nós associamos com doenças. Mas não, essa microbiota, na realidade, ela traz benefícios para a adaptabilidade, para a saúde da planta, para o crescimento, para o seu desenvolvimento. De forma que hoje, as plantas são consideradas holobiontes. Nós também somos holobiontes, mas as plantas são consideradas holobiontes porque elas representam um macro-organismo, mas as populações microbianas associadas. Um holobionte, então, ele constitui uma unidade única evolutiva, ele constitui uma única unidade genética e fisiológica, onde o metabolismo está integrado. E a existência desse holobioma leva a uma maior sobrevivência e a perpetuação das espécies vegetais. O fato das plantas se associarem às populações microbianas no seu corpo traz benefícios, porque os micro-organismos aportam informações genéticas adicionais ao genoma da planta. Então, a planta é um indivíduo céssio, ela não tem motilidade, ela tem que enfrentar as flutuações das condições ambientais naquele local onde ela se encontra. E o aporte de novas informações genéticas advindas desses micro-organismos auxiliam a planta a enfrentar essas flutuações com maior eficiência. Além disso, a associação da planta com esses micro-organismos aumenta a adaptabilidade, traduzida em maior capacidade reprodutiva e maior tolerância às flutuações das condições ambientais. E como paradigma de toda interação planta-micro-organismo, quando você fala que você tem micro-organismos associados com plantas, esses micro-organismos, em geral, são micro-organismos heterotróficos, que precisam receber compostos de carbono reduzidos para a sua sobrevivência. E a planta faz isso. Ela fornece esses compostos de carbono reduzidos
açúcares e uma série de outros compostos, para que esses micro-organismos associados a elas possam, então, fazer o papel que eles fazem. Então, o corpo da planta, na realidade, se a gente considera a parte aérea e a parte que se desenvolve no solo, ela vai apresentar uma série de estruturas que podem abrigar micro-organismos. Então, nós vamos encontrar micro-organismos, por exemplo, no fruto, nos frutos, nas peças florais. Nós vamos encontrar micro-organismos nas folhas, no caule. Vamos encontrar micro-organismos nas raízes, na superfície das raízes especificamente, que é o rizoplano, e também na zona do solo influenciado pelas raízes, ou seja, na rizosfera. Essa porção de micro-organismos que habita a superfície do corpo da planta, ela habita uma região muito específica, que é denominada de filosfera. A filosfera é a superfície da parte aérea das plantas. Mas nós não vamos ter micro-organismos somente na superfície da parte aérea, na superfície das raízes ou na rizosfera. Nós vamos ter micro-organismos vivendo dentro dos tecidos das plantas. E esse espaço interno dos tecidos da planta é chamado de endosfera. Então, nós vamos ter vários hábitats, né? Nós vamos ter o hábitat da filosfera, da rizosfera, do rizoplano. Vamos ter a endosfera, onde nós vamos ter micro-organismos endofíticos ou endófitos habitando, e vamos ter também na superfície da planta os micro-organismos epifíticos. Ultimamente, dentro desse conceito, então, de que as plantas representam, então, holobiomas, ou seja, um macro-organismo associado a várias populações microbianas, vários papéis têm sido atribuídos a essas populações microbianas associadas às plantas. Então, por exemplo, os micro-organismos que vivem naqueles diferentes hábitats são capazes de promover o crescimento, mitigar estresses bióticos e abióticos, atuar na defesa da planta contra patógenos e contra a herbivoria, induzir respostas sistêmicas de resistência a patógenos, proteger a planta contra patógenos e pragas por mecanismos diretos e indiretos, e ainda estimular o crescimento da planta pela produção de fito-hormônios, pela produção de osmoprotetores, por enzimas que atuam na detoxificação de radicais livres de oxigênio, e também pela produção de enzimas que antagonizam a síntese de etileno. Então, só para dar um exemplo para vocês, nós temos aqui micro-organismos que produzem a CC-desaminase, e essa enzima, então, ela quebra o precursor da síntese do etileno, diminuindo a síntese desse composto e, obviamente, retardando a senescência de raízes da parte aérea. E quando há uma diminuição, ou quando há um retardamento dessa senescência, a planta acaba conseguindo sobreviver nas condições desfavoráveis para ela, sob condições aí de algum estresse. A mesma coisa com as enzimas de detoxificação, né? Muitas vezes, os estresses geram a produção de radicais livres no corpo da planta. E esses micro-organismos, ao produzirem enzimas de detoxificação desses radicais livres, podem beneficiar o crescimento da planta. E esses benefícios não se dão somente na parte aérea, esses benefícios também ocorrem na raiz. Então, nós vamos ver exemplos hoje aqui de micro-organismos que podem liberar nutrientes essenciais, que no solo têm menos disponibilidade, ou estão em menos disponibilidade para as plantas. Então, existem micro-organismos que são capazes de solubilizar, oxidar ou quelar elementos minerais, tornando os nutrientes disponíveis para a planta. Um caso desses característicos que nós vamos falar daqui a pouco são os micro-organismos solubilizadores de fosfato. Mas temos também micro-organismos que melhoram o crescimento da planta, melhorando a absorção de ferro por meio da produção de siderófilos. E a planta é o grande agente que comanda essas atividades microbianas. A planta ela não é passiva nesse processo. A planta recruta micro-organismos ativamente para viver associada às suas raízes, e ela também sustenta a atividade desses micro-organismos, regula a atividade desses micro-organismos por meio dos compostos de carbono que ela disponibiliza
para a microbiota associada. Então, a planta ela não tem um papel passivo de fato. Isso tudo é um processo intricado que tem sido estudado amplamente no mundo para nós entendermos como que é esse recrutamento, como que é essa regulação da atividade desses micro-organismos associados às plantas. Também, a associação com micro-organismos pode aumentar a absorção de nutrientes, especificamente por meio da presença de fungos micorrízicos. Esses fungos, como nós podemos ver no nosso esquema, eles infectam a raiz e exploram um volume de solo bem maior do que as raízes conseguiriam fazer sozinhas, e aí eles conseguem trazer mais água e nutrientes para a planta. Também nós temos a fixação biológica de nitrogênio, que pode ser efetuada por micro-organismos simbióticos ou micro-organismos associativos. Hoje em dia, na agricultura, nós estamos sofrendo uma revolução no uso de micro-organismos fixadores de nitrogênio associativos, que estão presentes na maioria das culturas, né? Hoje, você pensar que uma planta não tem populações de micro-organismos fixadores de nitrogênio é algo assim difícil, porque, na realidade, todas elas contêm, de alguma forma, populações de micro-organismos fixadores associados. A questão é saber o grau de contribuição dessas populações de micro-organismos fixadores para a nutrição nitrogenada da planta. Mas que esses micro-organismos fixadores vão estar presentes em todas as plantas, eles vão estar. Em algumas delas, as contribuições são notórias. Em outras, você não consegue sequer detectar a contribuição especificamente na área de fixação biológica de nitrogênio. Mas eles aportam outros benefícios também. Então, nós temos micro-organismos que vão fazer a mineralização da matéria orgânica, vão fazer fixação biológica de nitrogênio, e uma coisa muito importante que eu gostaria de destacar é esses micro-organismos, então, que fazem a mineralização da matéria orgânica na rizosfera das plantas. A rizosfera, hoje em dia, ela é tida como um ponto central, o local principal das reações microbianas no solo. E essas reações microbianas que acontecem ali no solo, de degradação da matéria orgânica, mineralização de nutrientes, fixação de nitrogênio, ocorrem em função dos comandos moleculares que as plantas dispõem ou liberam para os micro-organismos. Esse fenômeno, né, de degradação da matéria orgânica no solo, no intuito de fornecer nutrientes para a planta, é chamado de efeito prime rizosférico, e tem sido foco de muitas pesquisas, no intuito de você entender como essa degradação da matéria orgânica pode ocorrer, né, para você liberar nutrientes para as plantas, mas também no sentido de você preservar a matéria orgânica. Como é que seria o balanço de carbono nesse ambiente? Então, eu coloquei esses exemplos aqui para vocês, mostrando a importância dos micro-organismos, e já gostaria de levantar alguns pontos importantes para nós pensarmos. Se as plantas são holobiontes, se evolutivamente elas se associaram a uma série de populações microbianas, no intuito de ter essas informações genéticas adicionais para sobreviver às condições adversas do meio, a pergunta que eu gostaria de levantar para nós já irmos pensando é: quando eu faço o melhoramento de plantas e me preocupo somente com a capacidade produtiva da planta, mas não observo bem a capacidade dessa planta de constituir uma microbiota robusta no seu corpo, nós estamos fazendo essas plantas mais dependentes de insumos e menos dependentes dos micro-organismos que comumente ou normalmente se associariam a elas? Será que as condições que nós usamos para selecionar plantas estão levando à seleção de variedades que dependam mais da atividade microbiana ou que contem mais com a atividade microbiana para o seu crescimento, para o uso de nutrientes, ou estamos selecionando variedades de plantas que são cada vez mais dependentes da entrada de adubos, fertilizantes, né, e outros produtos que são comumente utilizados na produção? E um ponto interessante que eu gostaria de falar para vocês é também do conceito de eubiose.
Eubiose é um conceito que surgiu com o estudo dos microbiomas. Quando eu digo que eu tenho um estado de eubiose, significa que aquele macro-organismo tem um conjunto de populações microbianas equilibradas. Quando eu, por alguma prática de manejo, por uma adubação errada, por aplicação de um determinado produto químico, eu rompo ou interfiro nessa estrutura de comunidades microbianas associadas à planta, eu posso criar, então, um estado de disbiose. E nesse estado de disbiose, a planta pode se tornar mais suscetível a patógenos e pragas ou menos capaz de explorar o ambiente do solo. Esse estado de disbiose pode nos afetar também. Cada um de nós aqui, eu tenho certeza que tem experiência disso. Quando você toma um antibiótico, por exemplo, você desequilibra a sua microbiota intestinal e você tem consequências aí fisiológicas importantes em função desse desequilíbrio. Aí você vai tomar hoje, né, micro-organismos probióticos para você poder restaurar aquele equilíbrio das populações microbianas. Então, eu já estou introduzindo isso para vocês porque isso tem a ver até com os conceitos dos próprios bioinsumos, né? Você usar micro-organismos, produtos microbianos, produtos vegetais ou de origem animal, para você restaurar um equilíbrio nas plantas de forma que elas sejam capazes de produzir dentro, talvez, de um sistema de manejo integrado, onde você use ou maximize, não é, os benefícios de cada tecnologia disponível que você tem, para você ter uma economia na sua produção e para que você tenha algo mais sustentável e menos danoso para o ambiente. Bom, então, esses micro-organismos associados às plantas, eles vão operar uma série de mecanismos, eu não vou entrar em detalhes em nenhum deles aqui, depois, se vocês quiserem perguntar. Aqui nós temos o exemplo, por exemplo, de um fungo que cresce associado à raiz, e esse fungo, então, ele potencialmente pode possuir um ou mais mecanismos de promoção de crescimento vegetal, um ou mais mecanismos de proteção da planta, que envolve desde produção de fito-hormônios, como eu disse, enzimas relacionadas à mineralização da matéria orgânica, ácidos orgânicos relacionados à solubilização de minerais, né? Enzimas que vão antagonizar a síntese de etileno e uma série de outros mecanismos que nós agora estamos começando a descobrir, estamos estudando, né? Cada vez mais, o mundo inteiro tem um interesse muito grande nisso, para entender como que nós podemos usar micro-organismos de uma forma eficiente na agricultura. E o nosso interesse, quando nós falamos no uso de micro-organismos, isso do ponto de vista agronômico, é conseguirmos isso que está representado aqui nesse gráfico. Olha. Aqui nós temos a produção de matéria seca e no eixo X nós temos a dose de nutriente. Aqui em azul nós temos as plantas inoculadas, em vermelho nós temos as plantas não inoculadas. Então, a maioria dos produtos que nós utilizamos nas nossas culturas, eles visam, então, você obter uma produção, olha, de matéria seca. Eu estou falando matéria seca genericamente, porque de repente você está interessado em alguma parte específica da planta, grãos, tubérculos, né? Aí cada caso é um caso, mas você quer ter uma produção de matéria seca maior nas plantas inoculadas do que nos tratamentos não inoculados. E quando a gente observa, então, essas duas curvas, nós observamos que nós podemos obter produções muito mais altas com uma dose de nutriente equivalente, que nós teríamos uma produção menor se as plantas não tivessem associadas aos micro-organismos, né? E isso implicaria no aumento na eficiência de uso dos nutrientes, numa diminuição da necessidade de aplicação de nutrientes ao solo e também, possivelmente, no acesso ao legado de nutrientes que já existe lá no solo, em função de décadas e décadas de práticas agrícolas que levam à adubação e que nem todo nutriente que é aplicado vai ser realmente utilizado. Muitas vezes ele é retido no solo em formas não disponíveis, como o fósforo, por exemplo. Então, pode ser que essas plantas inoculadas estejam acessando esse tipo de legado.
E quando nós observamos, então, essa diferença dessas duas curvas, nós vemos que existe essa faixa de mutualismo ou faixa de promoção de crescimento, que seria, então, um intervalo aqui que me permite usar o adubo, usar o bioinsumo, ainda tendo ganhos significativos de produtividade em comparação às plantas não inoculadas. E, em geral, em resumo, quando você usa esse tipo de produto, você deseja ter o maior volume de solo explorado pelas raízes, tendo mais acesso à água e nutrientes, maior volume de raízes, raízes finas e mais ramificadas, mais pelos radiculares, raízes mais longevas. Muitas vezes você deseja que haja uma mineralização mais intensa de matéria orgânica na rizosfera da planta, para que ela tenha mais acesso aos nutrientes que estão ali imobilizados na forma orgânica. Vai ocorrer a solubilização de minerais e também a maior tolerância a estresses bióticos e abióticos. Então, dado tudo isso que eu disse para vocês, fica claro para nós que os micro-organismos são também fatores importantes de produção. A Kitts-Dale, em 1985, relatou 52 fatores de produção. Quem me cedeu essa figura aqui foi até o professor Júlio Neves, do Departamento de Solos, e nós podemos ver que esses fatores de produção, o que nós nos atemos mais são aqueles relacionados ao solo, planta e clima. E dentre esses fatores do solo, os micro-organismos do solo vêm sendo considerados como uma das últimas fronteiras a serem conquistadas para você conseguir ainda aumentos de produtividade sem exaurir o solo, sem exaurir os recursos não renováveis que muitas vezes nós utilizamos na agricultura, né? Então, esse interesse tem crescido grandemente pelo entendimento dos holobiontes, pelo entendimento do papel dos micro-organismos na promoção de crescimento das plantas. Algumas décadas atrás, se falava em micro-organismo, você logo pensava em fungo micorrízico e rizóbio, bactéria fixadora de planta leguminosa. Hoje o cenário é totalmente diferente por causa do aprimoramento que nós temos tido do papel desses micro-organismos como fator de produção, beneficiando, então, a planta em todos os aspectos aí da sua vida. E, em função disso, obviamente que tem havido o despertar dos órgãos de pesquisa, os órgãos governamentais, do Ministério da Agricultura, para que nós aproveitemos esse recurso que já está lá associado às plantas, que já está presente na natureza, para que nós possamos melhorar a nossa produtividade, torná-la mais sustentável, menos dependente de insumos externos. Então, tem havido o lançamento aí de políticas públicas, realmente, de incentivo a cada vez mais o uso de bioinsumos. E é claro que eu vou me ater aqui àquilo que diz respeito a micro-organismos. Então, esses bioinsumos, na realidade, representam o produto, o processo ou a tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiana, destinado ao uso na produção, no armazenamento e no beneficiamento de produtos agropecuários, nos sistemas de produção aquáticos ou de florestas plantadas, que interfiram positivamente no crescimento, no desenvolvimento e no mecanismo de resposta de animais, de plantas, de micro-organismos e de substâncias derivadas, e que interajam com os produtos e processos físico-químicos e biológicos. É um conceito muito grande que o MAPA fez, né? Mas destaca todas as possibilidades realmente de uso desses bioinsumos. E como a minha formação é microbiologia, nós temos buscado trabalhar exatamente aqui com os insumos microbianos. E o que mais me interessa especificamente são os micro-organismos promotores de crescimento de plantas, que são aqueles organismos diretamente relacionados com a promoção de crescimento de plantas, que colaboram com o aumento da produtividade das culturas, estando englobados aqui os inoculantes microbianos, os bioestimulantes, que são vários elementos, podem ser
substâncias naturais derivadas de diferentes materiais, né, que você aplica ao solo para estimular a atividade microbiana e os biofertilizantes. Então, hoje, realmente, o mundo mudou, né, nesse aspecto. E se nós formos observar a conjuntura internacional, o Brasil tem sofrido tanto, né, com as críticas constantes que nós temos recebido em relação ao uso dos fertilizantes fosfatados que nós fazemos aqui em solos altamente fixadores, as instabilidades geopolíticas do mundo que têm afetado diretamente a nossa agricultura, o nosso setor florestal. Se nós considerarmos o cenário de mudanças climáticas, onde certamente nós teremos que fazer agricultura em condições de disponibilidade de água alterada, em condições de maior temperatura, né, de maiores temperaturas, onde os estresses térmicos certamente serão mais fortes. Então, essa microbiota tem sido, né, valorizada, tem tido um despertamento. Então, posso dizer que tem tido uma revolução nessa área, né? E um logo que vocês, um moto que vocês usaram aí, né, do futuro é biológico, é isso mesmo. Cada vez mais nós precisamos englobar, né, essas tecnologias nos nossos sistemas. E as estimativas globais, olha, de produtos de origem biológica e de bioestimulantes para o biocontrole de pragas e doenças e com bioestimulantes têm aumentado exponencialmente, praticamente, em alguns casos, né? Você vê que aqui nós estamos construindo uma curva exponencial, aqui, se continuar nesse ritmo. E aí, o que acontece? O número de empresas também com produtos registrados para produtos biológicos, especificamente mais relacionado ao biocontrole, também tem aumentado assim, numa velocidade incrível. Olha, em 2010 eram 25 empresas registradas, o último dado é de 2021, com 132 empresas. A quantidade de empresas incubadas, né, aqui em Viçosa, em Piracicaba, nesses grandes centros onde você tem aí produção agrícola robusta, é impressionante. E o mercado brasileiro de inoculantes também tem crescido bastante, né? Então, você vê aqui as previsões, a progressão aí em termos de milhões de reais, isso tem aumentado aí bastante, mas o potencial é para mais, né? E o uso de inoculantes também tem aumentado muito, né? Olha aqui o número de doses de inoculantes desde 2019 até 2018 também tem ampliado bastante. Bom, e eu pincei alguns exemplos aqui, olha, na cana. Então, você tem micro-organismos que são capazes de aumentar a produção de matéria seca da cana. Então, a gente vê aqui especificamente, olha, nesse caso, a beterraba. Eu estou só exemplificando para vocês. Aqui nós temos plantas inoculadas e plantas não inoculadas. E é gritante, não é? A produção de massa seca, do crescimento das plantas que nós visualizamos. Aqui, olha, o estresse hídrico, né? O estresse hídrico que acontece praticamente em todas as regiões do Brasil. Isso não é um problema só relacionado à região norte. Aqui em Minas Gerais, qualquer estado do Brasil, nós estamos sujeitos à questão do déficit hídrico, do estresse hídrico, com perspectivas de piorar, né? E olha o que acontece. Aqui nós temos plantas de milho não inoculadas, e aqui o B, C, D são plantas de milho inoculadas com bacilos e panteia, que são bactérias que mitigam os efeitos desse estresse hídrico, dão mais longevidade à planta, e a planta consegue sobreviver mais tempo frente a esses problemas. Aqui nós temos um outro exemplo, olha, do tomateiro, dando um exemplo aqui no caso específico de tolerância do tomateiro à salinidade, né? Então, você vê o efeito do micro-organismo como que beneficia o crescimento do tomateiro, mesmo em concentrações de NaCl elevadas de 120 milimol.
Então, você vê o tratamento sem o micro-organismo e aqui o tratamento com os micro-organismos, e você vê claramente esse benefício aportado pela presença de micro-organismos. Esse trabalho aqui é um trabalho nosso, porque nós temos uma relação, assim, digamos, mais estreita com o setor florestal, né, por interagirmos aí com o departamento de solos e algumas empresas. Nós vemos aqui, olha, a promoção de crescimento de eucalipto por fungos da rizosfera do eucalipto. Esses experimentos aqui foram feitos em solos não esterilizados, porque quando você faz a triagem de micro-organismos para a promoção de crescimento, você tem que ter micro-organismos que sejam capazes de vencer a competição pela microbiota nativa do solo. Então, nós selecionamos esses micro-organismos em ambiente não esterilizado. E aí nós observamos que as plantas, olha, não inoculadas, elas têm um desenvolvimento muito inferior às plantas inoculadas com os fungos. Essas plantas inoculadas, elas conseguem extrair melhor nutrientes do solo, têm maior eficiência no uso da água, têm maior eficiência no uso de nutrientes, e elas, então, acumulam quantidades significativas que vão, eventualmente, servir para dar continuidade ao crescimento dessas plantas ao longo do ciclo de cultivo. Bom, mas quais são as questões importantes que a gente tem que enfrentar? Será que é tudo um mar de rosas? Será que basta eu sair aí aplicando micro-organismos promotores de crescimento? Não tem limitação nenhuma? Nós temos que pensar em alguns pontos que têm sido levantados aí na literatura. Quando você inocula massivamente micro-organismos, será que você não pode alterar a coevolução das interações planta-micro-organismo que estão acontecendo de forma natural? Será que eu não posso, ao inocular um micro-organismo, induzir também situações de desbiose que vão levar a algum problema para a planta? Então, tem sido levantado esses pontos que merecem a nossa atenção, merecem, claro, estudos. Mas é óbvio que a gente espera que o potencial de dano, né, seja inferior ao uso de moléculas xenobióticas, por exemplo. Né? Bom, outra coisa, quando eu inoculo esses micro-organismos e altero a estrutura das comunidades microbianas, será que eu também não estou provocando alterações nos serviços ecossistêmicos ou nos processos do solo, como a ciclagem de nutrientes, a fixação biológica de nitrogênio, a conservação e a estocagem de matéria orgânica no solo? Como é que tem sido isso? Será que eu acelero o efeito priming rizosférico quando eu estimulo uma planta a produzir mais raiz e explorar o solo mais? Eu não estou exercendo uma pressão ali sobre a matéria orgânica do solo maior? Será que quando eu aplico micro-organismos indiscriminadamente para obter esses ganhos de produtividade, eu posso ter perdas ou ganhos da diversidade microbiana do solo? E o que isso vai implicar a longo prazo? Então, são questões que nós temos que pensar. Eu não tenho a resposta para essas questões. E se vocês forem ver na literatura, há um esforço de se entender isso para garantir a segurança da aplicação desses insumos. Não é? Então, esse lado também tem que ser visto, porque a gente tende a, muitas vezes, a enxergar como uma panaceia, como uma solução para todos os problemas. Mas a gente tem que ir com prudência, né, pessoal? Porque as panaceias são muito enganosas, e aí a gente crê muito e aí pode ter algum problema. Então, esse meu alerta aqui, levantando esses pontos, que na realidade eu retirei da literatura, é mais assim para a gente ficar com a pulga atrás da orelha, né? E pensar em alguns pontos importantes. Outro ponto também, as influências dos micro-organismos inoculados sobre as interações planta-planta. A gente vê que tem um papel nas interações planta-planta. Então, será que eu posso aplicar um micro-organismo e aí eu começo a ter mais problema com a competição com a planta daninha? São coisas que podem acontecer, né? E eu acho que o principal deles aqui, que eu gostaria de lembrar para vocês, que eu acho
importantíssimo é a gente ter em mente que esse holobionte, onde a planta interage com os micro-organismos, ele, na realidade, representa algo semelhante ao que nós temos da fitopatologia, do triângulo da doença, né? Você sempre vai ter a interação do genótipo da planta com o genótipo do micro-organismo, com o ambiente, e aí a gente vai adicionando novos vértices, né? E a microbiota do solo. É ilusão a gente achar que nós vamos ter um micro-organismo que vai servir para promover crescimento de plantas lá do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Ou que o micro-organismo vai resolver o problema de todos os clones de eucalipto. Se tiver um desse, que ótimo, que maravilha. Mas as probabilidades são pequenas por causa das interações genótipo, ambiente e a interação com a própria microbiota do solo. Então, nós temos que pensar num sistema que nem o da soja, olha. Nós temos micro-organismos da soja que são mais aptos, né, os rizóbios, para você aplicar no sul do Brasil, no Paraná, tem as estípios recomendados para Minas Gerais, tem as estípios recomendados para o Cerrado. Então, nós não podemos pensar, nós não podemos colocar nas costas de um único micro-organismo, de um isolado, essa obrigação de ser o pau para toda a obra, né? Dentro da floresta, dentro do ambiente florestal, nós vamos esperar que o micro-organismo resolva o problema de todos os clones, em todas as situações de seca, nutrição, controle de doença. Aí a gente tem que ser mais prudente. E nós temos que sempre pensar, então, em trabalhar com uma coleção de micro-organismos, com consórcios de micro-organismos, com a necessidade de fazer inoculações frequentes, porque quando você trabalha com inoculação microbiana no solo, é necessário que essas inoculações sejam repetidas de tempos em tempos, porque com o passar do tempo, aqueles micro-organismos eficientes que você selecionou, eles tendem a ser suplantados pelos menos eficientes. Aí você precisa inocular ele novamente para você elevar a população dele a níveis adequados para a interação com as plantas. Outro ponto importante, se você costuma aplicar uma única estirpe bacteriana, você tem o perigo também de levar a reprodução dos bacteriófagos que parasitam aquela espécie. Aí chega um ponto que você vai aplicar aquela bactéria, não vai ter efeito. Então, o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar em trabalhar com consórcios, nós não podemos pensar em trabalhar com um único micro-organismo, nós temos que ter um conjunto de micro-organismos que possam ser usados para fazer um revezamento de inoculação, para que nós possamos criar consórcios, tá certo? E ter em mente que o genótipo da planta implica, as condições ambientais implicam. Então, nós precisamos, talvez, regionalizar essa pesquisa, regionalizar o uso desses micro-organismos. Agora, o tamanho dessa região vai depender, né? Vai depender, porque é pouco provável que nós consigamos algo assim que resulte em grandes benefícios e de ampla aplicação em diferentes culturas, em diferentes condições do meio. Então, eu trouxe esses pontos aqui só como um alerta, viu, gente? Mas longe de mim querer jogar água fria em ninguém. Pelo contrário, eu quero estimular, eu quero incentivar, mas nós temos que ter isso em mente, né? Então, olha, esse microbioma é um recurso pouco explorado nos sistemas agrícolas e florestais. Vocês viram naquele diagrama de pizza que nós temos muito ainda a fazer. Nós temos diversas culturas, milho, feijão, mandioca, nós temos as fruteiras, nós temos as essências florestais, temos as hortícolas, tem muita coisa a ser feita. É muito pouco explorado com o potencial, né, em face do potencial que tem. Nós precisamos buscar micro-organismos que nos auxiliem no aumento da eficiência do uso de fertilizantes, para a gente conseguir maior economia de recursos de produção. Nós precisamos acessar as reservas de nutrientes do solo em áreas com fertilidade construída.
Então, nós precisamos ter atenção a isso. Será que é preciso aplicar mais fósforo em certas regiões aqui do Brasil? Quem sabe não está na hora da gente usar micro-organismos para usar aquele fósforo que já se acumulou ali no solo? Então, isso também é uma perspectiva para nós. A melhoria da produtividade dos plantios, que é o que interessa para os produtores, melhoria da produtividade das áreas em declínio. Nós precisamos ter isso. As áreas vão perdendo fertilidade e, às vezes, é difícil você recuperar isso no curto prazo. Então, como que a gente pode usar micro-organismos para manter um certo nível de produtividade em áreas que estejam declinando? E eu acho que também, para quem está começando agora, eu gostaria de ressaltar a importância de nós melhorarmos as plantas para que elas preservem as suas características de maior dependência nesses micro-organismos e menos dependência nos insumos que nós aplicamos. E quando nós nos deparamos com a maioria das situações que nós vemos no Brasil e no mundo, nós não verificamos nas linhagens que nós estamos selecionando, nas cultivares que nós estamos selecionando, se elas são mais ou menos aptas a se associar com micro-organismos. Então, eu acho que isso também é um desafio, é uma perspectiva para nós, incluirmos os micro-organismos nesse processo de seleção, entendendo que a planta não está sozinha, que ela é um holobioma. Não adianta você olhar só para um lado do holobioma, você tem que olhar para os dois lados do holobioma, porque se trata de uma única unidade evolutiva. É uma única unidade que sofre seleção. Ela sofre seleção aí natural, né? Mas ela também vai sofrer seleção durante os processos de melhoramento. Então, por que deixar de lado esse constituinte tão importante dos macro-organismos, especificamente das plantas, né? E, em face dessas questões aí de mudanças climáticas, um outro ponto importantíssimo também é a questão da melhoria da tolerância aos estresses ambientais, que nós temos que investir pesquisa em cima disso. Qual a sua opinião sobre o assunto deste vídeo? A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueça de deixar o like, pois isso nos ajuda muito no nosso trabalho e mostra para o YouTube que você gostou. Assim o YouTube vai estar te notificando de novos vídeos. Outra maneira de você não perder novos vídeos é clicando no botão inscreva-se e também no sininho ativando todas as notificações. Eu lhe convido a nos acompanhar nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Aproveite e deixe também a sua sugestão de novos vídeos. Escolha agora um desses vídeos do canal Agricultura A a Z que estão aparecendo aí na sua tela. Muito obrigado por assistir até aqui e não se esqueça, vídeos novos todas terças e quintas às 18 horas e domingo às 12 horas.